Fala pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Entrevistas com Rocha. Eu sou Pedro Jugueirian, o apresentador, estudante de medicina, e hoje a gente vai ter um papo com a doutora Raquel, que é psicóloga, psicanalista, e ela vai explicar um pouco mais sobre a abordagem dela da psicanálise. Vamos conferir? Olá, prazer, eu sou a Raquel, sou psicóloga clínica na abordagem da psicanálise, atendo há 12 anos. E nesse contexto da clínica é importante a gente falar um pouquinho sobre a psicanálise, que ela não objetiva fazer com que a pessoa se cure, né? Na verdade, a intenção é fazer a pessoa entender qual que é a causa daqueles sintomas que ela entende ter e aprender a conviver com isso, não que ela tenha que se enquadrar, se encaixar no que é esperado socialmente. E o quanto algumas questões que a gente acaba levando para a vida tem relação com questões lá de trás, lá do passado, né? Então, por isso que para a psicanálise o eixo central é o inconsciente, para a gente entender o que ficou lá de trás e que a gente acaba ali por repetir até que a gente consiga elaborar e vá entendendo como que isso afeta a nossa qualidade de vida, afeta nossas relações. E vá aprendendo a conviver com isso e não se ajustar ao que é esperado, ao que as pessoas entendem que deva ser o nosso comportamento. Embora a gente tenha escutado falar muito sobre saúde mental nos últimos anos e tenha tido muito mais espaço, né, para poder falar o quanto é essencial não só a saúde física, mas o quanto os dois âmbitos, físico e mental, têm uma interdependência, né? Então, se eu fico doente do ponto de vista físico, o quanto isso me afeta mentalmente e vice-versa, né? Se eu estou mal emocionalmente, isso pode desencadear um sintoma como uma forma também de lidar com isso que vem acontecendo. Então, ainda assim, mesmo com tantas aberturas para a gente falar sobre o tema, a gente também ainda enfrenta um estigma, né? O quanto ainda é associado que quem tem uma questão de saúde mental é aquela pessoa que é louca, desajustada. Então a gente ainda escuta esses termos sendo utilizados no momento atual. Ainda não foi quebrada essa ideia, ou que a pessoa que tem uma questão emocional, ela é muito frágil, ela é vulnerável, ela é fraca. A gente escuta bastante isso, quantas pessoas ficam constrangidas em falar das suas questões porque entende que isso é uma fraqueza. Então, infelizmente, a gente ainda tem um longo caminho pela frente para poder quebrar esses estigmas. Mas a procura, ela começou a vir numa alta demanda nos últimos anos também, né? E principalmente uma população que antes não tinha uma grande dificuldade em lidar com as questões que são os homens. Então, eu tenho observado um aumento dessa população em relação à procura por terapia. E não à toa, né, que é tão difícil para os homens poderem falar das suas questões emocionais, que é entre eles a maior taxa de suicídio. Isso porque também é muito difícil identificar, né? Então, quando chega ao extremo, é porque esse homem ele não teve espaço para falar das suas questões antes mesmo que, por exemplo, viesse a cometer o ato em si. As mulheres, elas já conseguem muito mais, né, em busca de um tratamento psicológico, psiquiátrico, tomar medicação, diferentemente dos homens, que quando isso acontece também, às vezes, acabam não compartilhando, que passam com um psicólogo, com um psiquiatra, com medo do quanto isso vai ser associado a uma perda da virilidade, da masculinidade. Então, também é interessante a gente pensar o quanto isso foi mudando ao longo do tempo e que bom que também os homens estão conseguindo olhar para o quanto é importante a sua saúde mental e o quanto isso afeta as suas relações. E ao passo que é muito importante a gente falar mais sobre saúde mental, é preciso também tomar cuidado com esse excesso de diagnósticos. Então, o quanto a gente está muito mais suscetível a uma série de estímulos que normalmente vêm ali das redes sociais, do excesso de telas. Então, logicamente, o nosso repertório comportamental ele vai ficar muito mais limitado, o que leva, às vezes, a gente a diagnósticos de quadros de autismo, quando na verdade aquela criança, aquele adolescente, ele está sendo pouco estimulado. A grande parte do período em que ele está em casa ou até mesmo às vezes na escola, ele não está tendo uma interação social, ele não está tendo contato. Então, o quanto isso vai o limitando também e vai gerando esses diagnósticos de autismo e também o TDAH. Nós estamos o tempo inteiro ali sendo bombardeados
pelas redes sociais, então acaba de ver uma coisa, entra outra, né? É um stories, é um reels, então assim, uma coisa vai ligando a outra e a gente fica muito preso ali, o que vai fazendo com que a gente perca a nossa capacidade de atenção também, de concentração. Lá atrás, nossa atenção ela era em torno de 2,5 minutos. Tem alguns estudos que mostram que isso diminuiu drasticamente para 47 segundos. Então, será que isso é TDAH ou é, na verdade, a forma como a gente tem lidado com esse excesso de estímulos e uma dificuldade também de bloqueá-los e conseguir se concentrar? Não à toa também o Brasil foi apontado como um país que diminuiu muito a leitura nos últimos anos, né? Porque tem passado muito mais tempo na tela, então isso vai afetar a capacidade de concentração e inclusive até de linguagem, né? O quanto ler também ajuda a expandir esse vocabulário e por isso essas dificuldades que a gente também tem visto nas crianças e nos adolescentes, não só de linguagem verbal, mas até de raciocínio lógico também. E na psicologia existem várias abordagens, né? Cada qual vai olhar para o homem de uma forma muito diferente, né? Considerando aí o seu período histórico. Então a gente sempre escuta muito mais falar da psicanálise e da TCC, que é a teoria comportamental cognitiva. A diferença entre elas é que é isso, a psicanálise ela vai olhar para o inconsciente, a influência dele na vida daquele indivíduo, e já a TCC ela vai ficar muito mais restrita ao presente, né? Entender quais são aquelas circunstâncias ao qual a pessoa está submetida naquele momento, naquela fase atual, então vai trabalhar a partir daí. E a gente vai, na psicanálise, olhar por que lá de trás está influenciando aqui, o agora, e o quanto isso vai também reverberar lá no presente. A gente entende que os 3 tempos, eles se entrelaçam, né, eles se conversam. Já na TCC, o objetivo é cuidar mais do aqui, agora. E aí existe uma crítica que alguns profissionais entendem que a TCC, nesse caso, então, ela tenta ajustar o indivíduo ao que é esperado, adaptá-lo à sociedade, diferentemente da psicanálise, que não busca ajustar, mas sim ajudar a pessoa a conviver com a forma que ela funciona, e entender e aceitar isso, né? E também que a pessoa possa se implicar e se responsabilizar naquilo que acontece e que é proveniente, inclusive, do teu comportamento, da sua forma de se comportar e se relacionar, e que tem relação também com a sua história. Fala pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e fiquem atentos aos próximos vídeos. Até a próxima!